Lúcio Acosta e mais 10. Esse já era um lema para mim, antes mesmo da demissão de Renato Gaúcho, ou melhor, do pedido de demissão do Renato Gaúcho. Eu acreditava, já vinha pedindo, e falava insistentemente que estava na hora da gente ver Lúcio Acosta sendo titular do Fluminense. São 3 jogos sob o comando de Luiz Ubeldia, e alguns jogadores parecem estar num processo de transformação ou de viés de subida, que é o caso do Acosta, porque não que o Acosta estivesse jogando mal, mas os últimos 3 jogos dele e o que ele fez hoje aqui no Maracanã, diante do Atlético Mineiro, é impossível. Não dá para o torcedor não se empolgar. Até aqueles que têm, né, o pé no chão, é o mesmo som deles. Né? Eu sempre falo isso, tento não criar muita expectativa, porque às vezes a decepção é do tamanho dela. Então eu prefiro ir aos poucos, né, para depois, se der tudo certo, só comemorar. Mas realmente, Lúcio Acosta vem nos presenteando com grandes atuações. E ele comandou essa vitória com o domínio absoluto do Fluminense sobre o Atlético Mineiro, do início ao fim do jogo. Consistência, tudo aquilo que não teve contra o Sport, teve hoje aqui no Maracanã. Essa era a minha esperança. E aí a gente sai de um Fluminense possível, um Fluminense viável, um Fluminense que a gente viu. Não é só um Fluminense hipotético. Esse Fluminense, ele pode muito bem ser a realidade. Esse desempenho é a realidade dessa equipe, que já demonstrou isso na Copa do Mundo, que já demonstrou isso em outros jogos mata-mata, por isso chegou à semifinal da Copa do Brasil e poderia estar na semifinal da Copa Sul-Americana. E eu olho para esse time, olho para jogos como o de hoje e fico ainda mais puto com aquela eliminação, que o Fluminense deveria estar lá e tinha time para ganhar, inclusive, desse Atlético, esse Galo aí que você viu, pode chegar à final da Sul-Americana. Mas enfim, não adianta ficar lamentando isso, a gente tem que olhar para frente, e quando eu falo olhar para frente, a gente está falando de olhar para o G6 do Campeonato Brasileiro, e depois, quem sabe, buscar o G4 também. Ah, mas está viajando, daqui a pouco leva outra porrada. O campeonato, gente, é assim, o campeonato, ele tem hoje 3 equipes brigando pelo título. E depois tem um bolo de times que estão brigando por uma vaga no G4 e pelo G6. E o Fluminense mais do que está nesse bolo. No meio de semana, inclusive, tem um jogo atrasado contra o Mirassol. Imagina se ganha. É difícil? Claro que é difícil. Mas algumas coisas me fazem acreditar na consistência desse trabalho do Zubeldia. Algumas coisas estão mudando, mesmo com pouco tempo. A gente está vendo o Fluminense emplacar 3 jogos seguidos, basicamente com a mesma equipe. O que antes, para Renato Gaúcho, era um negócio impossível. Né? Martinelli e Hércules terminarem um jogo, inviável. O Hércules não conseguia andar no intervalo de um jogo. E a gente está vendo que sim, é possível, e tendo intensidade. O Fluminense hoje ele foi um time intenso. Foi um time que brigou por todas as bolas, que pressionou, que incomodou muito o Atlético na marcação. Aí aqueles com uma visão mais pessimista, ou não pessimista, mas uma visão mais cética, pode dizer, ah, mas esse Galo também, né? Esse Atlético aí do São Paulo, todo exposto, escancarado, ninguém jogando nada. Não que não seja uma verdade, a partida do Atlético foi muito ruim. E quando o Fluminense faz o primeiro gol, eu falei, olha, eles vão se expor ainda mais. No segundo tempo, então, o São Paulo simplesmente pega o Arana vira ponta, o Natanael vira ponta pela direita, mais 2 ou 3 chegando na frente, o meio de campo, obviamente, ia sobrar muito espaço, o time ia ficar muito exposto pelos lados. E o Fluminense poderia matar o jogo no contra-ataque. Aliás, por falar nisso, foi muito bom ver o Fluminense executando bem as transições. O Fluminense foi letal nos contra-ataques e poderia ter feito mais gols, caso o Canóbio tivesse aproveitado as chances que teve. 2 no primeiro tempo, pelo menos, e 2 no segundo tempo, que ele não finalizou. No primeiro tempo finalizou mal. Então foi um Fluminense dominante, um Fluminense que se posicionou bem atrás, com suas linhas compactadas, não dando espaço para o Atlético criar. E assim, não tendo trabalho, ganhando o jogo sem sofrimento. Quanto tempo a gente não vê o Fluminense ganhando o jogo 3-0 contra um grande clube sem sofrimento nenhum? Foi o que aconteceu hoje aqui no Maracanã. É necessário reconhecer isso. E os gols. Gols bonitos, gols lindos. E cada um com detalhes, assim, espetaculares. O primeiro sai de um passe do René,
que limpou toda a jogada, achou o Acosta entre linhas e ele flutua muito bem por ali. E é um jogador, cara, como jogou bola o Lúcio Acosta aqui hoje. Eu vou falar umas 10 vezes isso, porque foi realmente uma atuação de um nível altíssimo. É muito inteligente, recebe a bola e já está pensando à frente. Quando tem que acelerar, acelera. Quando tem que segurar um pouquinho, segura. Leva porrada e é difícil cair, mesmo com a estatura baixa. Ele recebe essa bola automaticamente, já vê o John Kennedy se projetando. Os dois melhores em campo, na minha opinião, daqui a pouco eu vou falar mais dele. E o John Kennedy se movimenta. Foi o que eu falei. Não adianta nada você ter um camisa 10. Porra, craque, gênio, se o atacante não tem inteligência para se movimentar. O cara vai meter a bola para quem? Para o zagueiro? Então o JK faz a movimentação certa, na hora certa, recebe, bate, tem um rebote. E aí o Samuel Xavier, de primeira, pegou muito bem na bola. E o Fluminense criou mais oportunidades. Com o Canóbio poderia ter feito ainda mais um gol no primeiro tempo. Vai para o intervalo com a vantagem e volta com 1 minuto. Olha só a diferença de postura. O time quer ganhar o jogo, o time quer fazer o gol. É isso que a gente quer ver, não é pedir demais. Com 1 minuto o Fluminense teve 2 chegadas, e as 2 também passando pelos pés do Acosta. Uma finalização do Canóbio, que não deu em nada. Depois, a Costa de calcanhar para o Hércules bater e o Everson defender. Isso com 1 minuto. E o Fluminense foi ficando mais à vontade no jogo, não sofria atrás. O Fábio não fez uma defesa difícil sequer, e quando tinha a bola era vertical e tentava aproveitar os espaços o tempo todo. E o segundo gol sai. Lúcio Acosta ganhando uma bola de cabeça na área, subindo, desviando a bola de cabeça, dando um passe para o John Kennedy, que arranca, temporiza a jogada, espera o momento certo, o time certo, para meter a bola para o Serra em velocidade. Ele vai, leva, até cá chegar o Atlético Mineiro. Adora fazer gol no Atlético Mineiro, Kevin Serra. Perfeito na finalização. 2-0, aí esquece. O jogo estava praticamente fechado, ainda sempre tem aquele risco de levar um gol, o adversário entrar, mas não tinha nenhum sinal disso. Pelo contrário, o Fluminense parecia mais perto de fazer o terceiro gol. O jogo foi alguns minutos sem acontecer nada, depois o Canóbio teve aqueles 2 lances que eu falei, 2 vezes que ele recebe a bola, poderia ter finalizado e não finalizou. O Canóbio, mais uma vez, taticamente foi muito importante para o time, mas pecou hoje muito na finalização. Ele poderia ter pelo menos guardado um, e não fez porque realmente foi infeliz na hora de decidir. Serna faz o gol, errou outros lances, e ele ele oscila muito. Mas ele teve uma função tática importantíssima também no jogo, voltando para dobrar com o René e segurar o Natanael, que era um atacante, e fez muito bem isso. Anulou o Natanael, que pouco teve espaço para jogar por ali. Então o Fluminense anulou os 2 pontas, os 2 alas, que são muito fortes no ataque, o Arana e o Natanael. E aí o Atlético ficou sem jogo, não tinha jogo. Então a estratégia, a escalação do Zubeldia, as mexidas foram bem feitas, as escolhas foram bem feitas, e taticamente o Fluminense foi muito competente mesmo, e mereceu sair demais com essa vitória do Maracanã. E aí ponto para o Zubeldia, que ele sabe das críticas do torcedor, chega para ele. Hoje, ele poderia, por exemplo, ter colocado o Soteldo de novo, para dizer, eu sou pica mesmo, e quem manda sou eu, e se reclamarem. Não comprou essa briga e acho que está certo. Não precisa, vamos com calma. Daqui a pouco eu sei que ele vai colocar o Soteldo de novo. Em algum momento vai colocar. Não tinha colocado o Everaldo ainda, hoje o Everaldo entrou no segundo tempo. E ele não entra com o Otávio, entra o Bernal. Tá certo, administra. E aí entrou o Keno hoje, e o Keno fez o gol. Num passe magistral de Lima, que parece estar renascendo com o Zubeldia. Está voltando a ser aquele Lima útil que a gente sabe que ele pode ser. Não foi um cruzamento, foi um passe magistral na cabeça do Keno. Espetacular o que fez ali o Lima. São 3 jogos sob o comando do Zubeldia. Entrou bem nos 3. Ele vai virando o 12º jogador novamente. E com justiça. O jogador que entra no segundo tempo, ele tem pouco tempo, normalmente, para mostrar resultado, para mostrar desempenho. E quando o cara entra, dá uma assistência, faz gol, como ele quase fez um golaço contra o Sport, já tinha feito gol aqui contra o Botafogo, o cara dá uma resposta e faz jus às chances que ele está recebendo. Então o Lima hoje, de novo, entrou muito bem. Eu vou trazer um trecho aqui da coletiva do Zubeldia, que ele fala muito do Acosta, coisas interessantes que ele fala do Acosta e de outros detalhes importantes. Agora é legendado, né? Fica mais fácil para você entender, de outros detalhes do que ele viu desse jogo, que eu acho importante a gente
a gente acrescentar aqui. Hablé en algún momento, tener tres delanteros de características diferentes es una bendición porque nos permite utilizar su característica dependiendo un poco el desarrollo del partido, dependiendo el rival, dependiendo cómo está nuestro equipo, dependiendo también un poco a veces condicionado con expulsiones, con cartón amarillo, con lesiones. Es una bendición tener jugadores. Yo siempre digo que pasé por las dos, por tener pocos jugadores y por tener muchos jugadores. Y lo que dije en la presentación hace unos días atrás es que prefiero tener jugadores. ¿Por qué? Porque pasa esto, ¿no? Inesperadamente tenemos una baja y ya sabía que John Kennedy podía hacerlo bien. Así que eso es muy importante. También Everaldo entró y pudo participar en la jugada del tercer gol, que también es muy importante. Cano hizo gol el otro día y participó en la jugada del gol contra Sport Recife también. Entonces, nuestro centro atacante siempre tiene que ser un faro para que el equipo lo pueda buscar en algún momento, sobre todo cuando está en ventaja. Y bueno, y después con respecto al juego, creo que hicimos un juego bastante completo. Es difícil que Atlético Mineiro, con la característica de jugadores que tiene, con un muy buen entrenador, no te pueda conectar y concretar situaciones de gol, ¿viste? Yo lo he enfrentado varias veces a Mineiro y tiene jugadores que aún, por ahí no encontrándose cómodo dentro de la cancha, conectan y te generan peligro. Y hoy, gracias a Dios, desactivamos toda posibilidad. Y eso no es común. Aún vos teniendo un dominio en el juego, ponele, o en el resultado, aún marcando digamos, ocupando espacios sin balón, aún así, haciéndolo bien, por lo general te generan situación de gol. Conectan dos, hacen papá, un chute a portería, o un escanteo, o un tiro libre, o un regate, un dribbling. Hoy desactivamos todo. Y eso realmente ha sido muy bonito, ¿no? No solo que jugamos bien, creo que siempre el jugar bien te ordena, las conexiones te ordenan. Tuvimos transiciones también porque somos un equipo que tiene esa característica, entonces ya son dos condimentos, y tuvimos organización. Entonces los tres condimentos estuvieron aplicados hoy, ¿no? Así que creo que el resultado fue justo. Luciano, ¿no? Luciano Costa. No, un poco lo que recién acabo de responder. Luciano es un tercer hombre, ¿no? En la zona media es un tercer hombre, en donde su juego genera más complejidad en ofensiva que por ahí otros. Por ejemplo, la complejidad en la iniciación te la da Martinelli, ¿no? Un escalón un poquito más arriba junto con Hércules, ahí. Después Hércules apoya en ofensiva y Luciano te da esa complejidad de ser el hombre libre en alguna situación y la asistencia, ¿no? A esta situación que es importante, las asistencias para tirar las paredes, las tabelas, para llevar la bola de un lado a otro, se le agrega un compromiso táctico, de poder saltar a la presión, de poder saber cuándo saltar, que eso habitualmente en el famoso 10 no estaba muy incorporado en el medio atacante, ¿viste? De saber cuándo, de doblar la presión, hacer pa, pa, o hasta a veces triplicar la presión. Entonces nos está dando cosas complejas y eso es una buena noticia, ¿no? Así que tiene que seguir trabajando. Por eso lo hemos colocado, le hemos dado confianza porque es un 10, pero con una cierta complejidad que trabaja en equipo. Então vamos lá, ele fala do Acosta, você vê que o Acosta vai ser um jogador fica muito evidente que o Acosta ele vai ser um jogador importantíssimo para os Uberdis, já está sendo, né, na verdade. Ele fala muito de complexidade, né, de jogadores que geram complexidade, né, que dão dinâmica, que fazem aquilo que parece difícil, fica fácil. São os facilitadores. Ele fala de complexidade, a gente fala de facilitadores. O Acosta é um facilitador. Ele facilita tudo pro time. Ele melhora quem está ao lado dele. Tomara que ele continue nessa atuada, porque além de criar, de finalizar, de fazer gol, ainda está se entregando muito na marcação. Ele fala dessa inteligência, de saber quando tem que pressionar, quando tem que segurar, quando é hora de dobrar a marcação, quando é hora de triplicar a marcação. Essa leitura também não é fácil de ser feita. Então tomara que ele possa continuar nesse viés de subida e enfim, nesse nível que ele está apresentando. E o John Kennedy, cara, fico muito feliz. O John Kennedy está se colocando numa situação, claramente, para os Uberdis já passa à frente. Aí mais uma mudança, já de cara dos Uberdis. O John Kennedy passa à frente. E se ele continuar assim, ele pode, com certeza, se colocar numa disputa com o Germancano.
E às vezes é isso, cara. Você tem que ter mais sequência, ter mais minutos em campo, coisa que ele não vinha tendo. Um jogador que estava pro Renato Gaúcho, estava lá como terceira opção, jogava quando não tinha mais opção. Ou botava o cara para jogar 2, 3 minutos. Tudo bem, alguns jogos ele entrou 10, 15 minutos e não estava indo bem. Não estava indo bem. Mas ele é muito claro que ele é um jogador que precisa de confiança. Se chegar e falar, cara, olha só, vou te dar a oportunidade, vou te colocar para jogar, agora vai contigo, estou apostando em você. Faz a tua parte. Ele tem que sentir isso. Quando ele está motivado, ele pode ser esse atleta, porque ele tem qualidade, ele tem capacidade técnica, sempre teve. Mas quando ele está desmotivado, larga. Então ele precisa de alguém que acredite. E parece que o Zubeldia está apostando que o John Kennedy pode dar esse retorno para o time. E isso é muito bom. Quem ganha com isso é o Fluminense. O Everaldo, que para mim é o mais limitado dos três, fica como terceira opção, está dentro de uma lógica. Então alguns jogadores estão melhorando, estão crescendo. Acho que essa vitória ela dá confiança para o time, é contra um grande clube. Era preciso vencer em casa, não dava para tropeçar novamente. E a gente volta a olhar para cima da tabela e a projetar coisas boas, né? Um jogo que não tem muito o que dizer. O Fluminense ele foi dominante, ofensivamente, defensivamente. Ele fez um jogo à altura daquilo que a gente sabe que esse time pode entregar. E por isso também a gente cobra quando não acontece. Vai vir o Mirassol agora, depois o Bedir vai ter uma semana para treinar o time e aperfeiçoar esses movimentos, as ideias, tudo aquilo que ele pensa sobre a equipe. Ele vai ter a oportunidade nesse tempo, não é muito tempo, mas para quem chega no meio de uma rotina de jogos de 3 dias, como dizia o antigo treinador, acaba sendo algo muito precioso e ele vai poder utilizar esse tempo para deixar aquilo que ele já vem trabalhando, fazer com que isso aconteça de maneira mais natural. É isso, galera. Vou ficando por aqui nesse pós-jogo de vitória, uma grande vitória, e a gente volta ao longo do dia com muito mais informações do Flu por aqui no canal do Lessa. Vai ter Zona Mista, tem mais algumas coisas para a gente falar. Deixa o like, não esquece não. O like, seu comentário, se inscreva aí no canal. Tamo junto.